Sabe o que a Bela Adormecida, Mulan e a Branca de Neve têm em comum? Uma dica. Não tem a ver com a Disney. Hoje, nós decidimos cavar bem fundo no universo das princesas e preparamos algumas revelações arrepiantes para vocês. E eu já te adianto que elas não são nem um pouco floridas, como as animações mostram. Meu nome é Ivan Lima e aqui você confere as polêmicas histórias reais das princesas da Disney. Vamos começar com a Bela Adormecida. Para você ter uma ideia, uma versão dessa história remete ao século XIV, depois de Cristo. Só que as versões mais famosas começaram a surgir a partir de 1600. Por exemplo, o escritor italiano Giambattista Basile utilizou a história em uma coleção de contos de 1634. Foi a partir dela que Charles Perrault escreveu sua versão. E apenas séculos depois vieram os irmãos Grimm. Na história de Basile, um nobre senhor tem uma filha chamada Thalia, que recebe a profecia de que corre perigo de vida por conta de uma lasca de linho. O pai meio que bane todo o linho em sua casa. Mas depois de ficar mais velha, Thalia acaba tendo contato com o linho e uma lasca se prende embaixo da sua unha. A jovem cai no chão desacordada e, ao invés de enterrá-la, seu pai escolhe deixar o corpo em uma de suas propriedades. Anos mais tarde, um rei caçava pela floresta e encontrou a casa com a jovem dentro. Encantado com toda a beleza de Thalia, o rei tenta acordá-la e, sem sucesso, resolve estuprar a moça enquanto ela dormia. Para piorar, ele simplesmente a coloca em uma cama e vai embora. O que ele não podia imaginar era que 9 meses depois, Thalia deu à luz a gêmeos, enquanto ainda estava dormindo. Certo dia, uma das crianças estava com fome e começou a chupar o dedo da mãe. Acabou que a lasca foi removida e Thalia finalmente acordou. Depois de chamá-los de Sol e Lua, a moça passa a morar com eles na casa, até que um dia o rei retorna, encontra Thalia acordada e percebe que é o pai das crianças. Os dois acabam se apaixonando, mas o rei não poderia assumir a moça, pois era casado. Em uma noite, enquanto dormia, ele acaba falando o nome de Thalia e dos filhos ao lado da esposa. É então que a rainha força o assistente do rei a contar toda a história para ela. Inconformada, ela convida a moça e seus filhos para o reino e ordena que o cozinheiro mate Sol e Lua para que fossem servidos como refeição ao rei. Sem conseguir cumprir as ordens, o cozinheiro esconde as crianças e cozinha 2 cordeiros. A rainha manda que Thalia seja queimada viva e revela para o rei que ele tinha acabado de comer os próprios filhos. Extremamente irritado, ele ordena que, na verdade, a rainha e seu assistente sejam queimados no lugar. Ele quase mandou o cozinheiro também, mas o funcionário revelou que Sol e Lua estavam vivos. Ao final, Thalia e o rei acabam se casando e o cozinheiro é promovido a camareiro real. Ufa! Que sufoco, hein? Bom, agora, aproveitando o lançamento do live action de Mulan, vamos falar um pouco sobre essa princesa da Disney que é vista pelos chineses como um exemplo de heroína. O filme acabou gerando opiniões divergentes entre os fãs, principalmente porque ele se distanciou em diversos pontos da animação de 1998. Mas o curioso é que, por mais que isso tenha acontecido, o filme acabou se aproximando bem mais da história original. A fonte para a história da personagem, que não se sabe ao certo se realmente existiu, foi um conto folclórico que surgiu entre os anos 386 e 557 depois de Cristo, na época da dinastia Wei do Norte. O nome era simples, A Balada de Mulan. É um poema curto com diversas versões lançadas ao longo dos séculos, que sempre falam sobre o coração puro da guerreira
que foi lutar na guerra no lugar do pai e como a sua coragem inspirou o exército. O início da história é praticamente o mesmo em todas as versões. Mulan não tinha um irmão mais velho e mentiu ser homem para ir à guerra contra um grupo que estava invadindo a China. A partir daí, a história segue outro caminho nos poemas. Por exemplo, Mulan fica muito mais tempo longe de casa, cerca de 10 a 12 anos no exército. Nesse período, ela se tornou muito reconhecida e até mesmo foi promovida a general. Em uma versão, ao retornar para casa cheia de honras, ela aposenta a roupa militar e passa a usar suas roupas antigas. Seria nesse momento que os outros oficiais descobriram a verdade. Entretanto, outra versão fala que ela se apaixonou por um oficial chamado Jin Yong, que acaba descobrindo a verdadeira identidade de Mulan. Alguns outros soldados também descobrem até que, antes de uma grande batalha, ela decidiu lutar com roupas de mulher e revelou a verdade para todos os companheiros. Ao invés de sofrer preconceito, Mulan foi uma verdadeira inspiração. Todos a respeitaram ainda mais e foram confiantes para a batalha. Depois da vitória, o imperador ficou surpreso que o soldado mais valente da guerra era uma mulher e quis recompensá-la. Mulan, por sua vez, pediu apenas um cavalo para voltar para casa. E aqui mais algumas versões da história se divergem. Existe um final em que ela retorna e apenas encontra sua família. Em outro, Mulan se casa com o soldado Jin Yong. E existe um final trágico, em que ela retorna para casa e descobre que o pai havia falecido. Nessa versão, Mulan sente o peso por ter deixado a família e passa a ser assombrada pelas experiências na guerra. Em meio ao sentimento de solidão, ela decide cometer suicídio. Entre todas as versões, qual você mais gostou? Bom, vamos para outra. A Branca de Neve. Também há outra princesa que possui alguns detalhes para lá de sombrios. Sendo bem direto, a princesa passou por 4 tentativas de assassinato. Assim como no filme da Disney, a madrasta da personagem chama um caçador para matá-la. Assim que o seu espelho mágico revela que Branca de Neve é a mulher mais bela existente. Com inveja, ela ordena que o homem traga ao fígado os pulmões da princesa como prova da morte. Mas o caçador não conseguiu cometer o crime, porque percebeu que Branca de Neve era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Depois de dizer para a princesa fugir para a floresta e desaparecer, ele retorna para a madrasta com os órgãos de um javali. Sem saber da mentira, a madrasta assa e come o fígado e os pulmões. Só que quando ela consulta o espelho mais uma vez, a resposta é que Branca de Neve continua sendo a mulher mais bela de todas. Irritada, a rainha promete não descansar enquanto não conseguir acabar com a princesa. Enquanto isso, Branca de Neve encontra a casa dos anões e é acolhida por eles. Depois de descobrir o esconderijo, a madrasta se disfarça de mercador e vai até o lugar para vender um laço de fita. Branca de Neve aceita o produto, mas cai na armadilha da mulher, que aperta o laço com tanta força ao redor da cintura de Branca de Neve que ela desmaia sufocada. Os anões conseguem salvá-la a tempo e então a madrasta se disfarça mais uma vez e dá um pente envenenado para a princesa, que quase morre após tentar usá-lo. Para a sorte dela, os anões foram os salvadores mais uma vez. Por fim, a madrasta faz outro disfarce e decide dar a maçã envenenada. Branca de Neve não aceita o presente de primeira, apenas depois da madrasta comer a metade, justamente a que não estava com veneno. Quando a princesa come, um pedaço da fruta fica preso em sua garganta, deixando-a sem ar e desacordada mais uma vez. Pensando que Branca de Neve estava morta, os anões a colocam em um caixão de vidro, já que não tinham coragem de enterrá-la,
porque era muito bonita. Depois de um tempo, um príncipe passou pelo lugar onde estava o caixão e ficou impressionado com a beleza da princesa. Ele decidiu levá-lo para o castelo, mas no caminho, um dos servos tropeçou e o caixão se mexeu o suficiente para que o pedaço da maçã saísse da garganta da Branca de Neve. Ou seja, não teve nada de beijo para quebrar a maldição, não. Mas houve uma vingança. O príncipe pede Branca de Neve em casamento e convida a madrasta para a cerimônia. Ao chegar na festa, ela recebe uma punição por toda a desgraça que fez a princesa passar. São colocados sapatos de ferro em brasa em seus pés e ela é forçada a dançar até cair morta. Todos felizes para sempre? Eu diria que nem tanto. Bom, um forte abraço e até mais. Tchau!